Olá, boa noite. Dando início a essa live aqui no Insta, a gente vai falar de um tema que eu venho abordando na última semana, nas duas últimas semanas pelo menos, que é falar sobre amor próprio, mas não vai ser só falando, né? A gente vai ter exercício também. Eu vou tentar tornar essa live o mais prática possível. Eu vou tentar transportar da melhor maneira o consultório para esse espaço virtual, porque eu me sinto bem, eu gosto de falar para todo mundo que me acompanha, para as pessoas que eu conheço, para pessoas que eu não conheço, que sempre me dão um feedback bem legal. Então é isso, eu já vou iniciar porque eu vou aproveitar ao máximo essa live depois e para mim vai servir como também uma terapia, né? Um processo terapêutico, no sentido de que eu, o que eu vou trazer aqui é muito do que eu me enxergo e muito do que eu enxergo nos outros, né? Eu vou seguir um roteiro, nós vamos ter três momentos. Nesse primeiro momento, eu separei para a gente poder pensar sobre, sobre os nossos padrões. A gente tem muitos padrões que muitas vezes nos limitam, nos impossibilitam de crescer, de evoluir. E eu quero iniciar essa live falando sobre de onde é que vem esses padrões. E por mais lugar comum que eu possa parecer, esses padrões eles nascem justamente da infância, né? Eles vêm das nossas relações que nós temos com os nossos pais e também que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida, mas sobretudo nos padrões que são estabelecidos lá na infância com os nossos pais. E o que seriam esses padrões, né? Na infância já de todos nós, das crianças de um modo geral, os pais eles vão precisar oferecer algumas coisas para que a gente possa se desenvolver da melhor maneira possível. E quando a gente não tem essas coisas que eu vou descrever aqui, quando os pais não oferecem essas possibilidades, essas coisas, o que geralmente acontece é que a gente tende a criar padrões comportamentais que são totalmente desadaptativos. E, sinteticamente, de forma resumida, o que seriam esses padrões? Eu separei alguns aqui, como autonomia, né? Autonomia, as pessoas sempre têm a falsa impressão de que autonomia é você ter a capacidade de, por você mesmo, conseguir, conseguir fazer as coisas que você tem que fazer. E autonomia não é bem isso. Autonomia é você conseguir, nas suas relações, ter figuras de referência que vão lhe ajudar. Os pais, eles oferecem autonomia para as crianças quando eles permitem que as crianças vejam eles como figura de referência. Quando a gente, de um modo geral, né, não tem essa, não recebe esses padrões comportamentais dos pais, quando os pais não conseguem oferecer para a gente essa capacidade de desenvolver na gente esse padrão de autonomia, essa capacidade de ver eles como referência, a gente vai criando alguns padrões comportamentais relacionados ao abandono, né? E é bem daí que vem todos os problemas que a gente enfrenta no decorrer da vida. Quando existe essa falha nessa oferta dos pais. Outro padrão que eu queria trazer é a questão de quando você tem a possibilidade de ter liberdade de expressão na sua infância. Quando você pode se expressar de maneira saudável, de maneira tranquila, você desenvolve a capacidade de se comunicar com os outros de uma maneira amena, sem cobrar do outro, né? Lá na infância, quando você não teve essa oportunidade de dizer aquilo que você queria dizer, isso se repercute para a sua fase atual.
e está muito vinculado aos problemas que você enfrenta hoje, aos problemas que você pode enfrentar hoje de relacionamento. E isso de uma maneira geral. Outra faceta muito importante, outro padrão muito importante, é justamente quando os pais oferecem limites. E esses limites, eles vão gerar na pessoa, de modo geral, quando ela cresce, um senso de autocontrole. Então a pessoa, ela consegue estabelecer autocontrole a partir das suas emoções. Ela consegue ter controle sobre o seu comportamento, consegue ter controle sobre as suas emoções de uma maneira geral. Ela não fica presa a padrões muito fixos de comportamento e ela age de maneira mais flexível. Então, diante de um problema, ela vai conseguir encontrar várias possibilidades para soluções desse problema. Então, esses são exemplos que eu estou trazendo justamente de padrões comportamentais que os pais oferecem lá na infância. E por que falar disso quando a gente está falando de amor próprio? Porque isso permite que a gente possa se conhecer, a gente possa se perceber. Porque será que a gente não tem esses padrões desadaptativos? Será que a gente não tem essa sensação de abandono? E será que lá na infância nossos pais conseguiram estabelecer para a gente todos esses padrões? Seja de autonomia, seja de liberdade de expressão, seja de autocontrole das emoções? Será que eles conseguiram passar isso pra gente? E se eles não conseguiram, o que é que acontece? Aí daí que vem todo esse sofrimento, toda essa dificuldade de se relacionar, toda essa dificuldade em lidar consigo mesmo. E no que eu venho falando toda essa semana, que foi um tema que eu escolhi para tratar no Instagram, que é tomar decisões. Quando você tem padrões comportamentais que funcionam de maneira não adaptativa, você tende a perceber que você toma decisões muito erradas. Mas não é que você tomou uma decisão errada, de fato. Na verdade, é que você não se compreendeu o suficiente para tomar a melhor decisão naquele momento. E aí você, por exemplo, decide terminar uma relação. Do nada. Porque você quis. E você não sabe por quê. E é justamente por não se conhecer que você não sabe o porquê de você querer isso. É porque você entrou numa relação com a pessoa, por exemplo, que você não sabia. Você não imaginava o que é que aquela relação poderia representar para você. Porque você não se conhecia o suficiente, você não conhecia esses padrões comportamentais que você tem. Mas agora vocês vão conhecer. E aí, o que eu quero focar hoje são justamente nos padrões desadaptativos. E esses padrões desadaptativos comportamentais são os que mais geram sofrimento nas pessoas. E o que mais dificulta para que elas estabeleçam boas relações, relações saudáveis, relações seguras, relações que elas se sintam bem e relações com elas mesmas. Porque a gente precisa partir do ponto de que se eu não me dou bem comigo mesmo, se eu não me gosto, se eu não me amo, se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou conseguir amar as outras pessoas? Como é que eu vou conseguir ter relações saudáveis? Me sentir seguro numa relação? Eu vou ter um padrão de apego tão excessivo que eu vou sufocar a outra pessoa. E se a outra pessoa ela for uma pessoa muito legal, eu vou perder a oportunidade de ser feliz com ela. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar. É nesses padrões tão rígidos, padrões comportamentais tão rígidos que a gente acaba produzindo já na infância, que eu quero trazer. Para que vocês possam perceber que ao modificar esses padrões, ao se posicionar, ao ter uma postura diferente, vocês vão conseguir ter muito mais sucesso, vocês vão conseguir lidar muito melhor com as relações de vocês
E se você já tem padrões de autonomia, se você já tem padrões de liberdade de expressão, se vocês têm padrões de autocontrole emocional, beleza, vocês só vão ganhar, né? Vocês só vão crescer nesse momento, né? E o primeiro padrão que eu quero discutir, que eu quero deliberar, aliás, que eu quero tratar, é sobre o padrão de conformismo. Sabe essas pessoas que se conformam com tudo, que tudo tá bom, que acata tudo, que entra numa relação e não contesta nada, que aceita tudo que o outro faz, que o outro pisa, humilha, trai, e a pessoa diz: "Não, tá tudo bem, foi culpa minha, eu que errei, eu que fiz". Esse é o padrão conformista. Ele tem muito a relação com o padrão de abandono e com a dificuldade de ter a liberdade de se expressar, de dizer aquilo que pensa, de dizer aquilo que sente. Para você modificar um padrão desse, que está muito enraizado, que é até difícil, né? A pessoa que se eu disser assim para a pessoa: olha, você tem um padrão que é de conformismo, você se conforma com tudo. E eu não utilizo essa abordagem. Mas se eu utilizasse essa abordagem, sabe o que, é que a pessoa iria me dizer? Que não tem. Porque isso está tão arraigado que ela vai fazer de tudo para proteger esse padrão. Sabe por quê? Porque ser conformista gera muito conforto. Gera uma sensação de, ai, tá tudo bem, porque eu que sou culpada, eu que errei. Ah, eu que não fui 100%, eu deveria ter dado o meu melhor na minha relação e não consegui. Então eu tenho que aceitar. E a gente tem que perceber, para modificar esse padrão, é que não é bem assim. Eu não tenho que aceitar tudo que o outro me faz. Eu tenho que prestar atenção e entender o que é que aquele outro está fazendo com a minha vida. O que é que eu estou deixando ele fazer com a minha vida, né? Quando eu paro, respiro fundo e digo: não, eu não quero isso, isso não é para mim, eu não aceito isso, eu não preciso aceitar isso. Eu giro a chave, né? Eu viro a chave, eu digo: não, é você, é eu primeiro e não é isso não. E se a pessoa ela gosta de você, a tendência é que ela fique. E se ela não gostar, é provável que ela se vá. Mas o que você tem que ter em mente é que o amor próprio nasce daí. Nasce desse dizer não, desse não se conformar com tudo. Claro que numa relação você tem que ceder, mas não é para ceder tudo. Não é para ceder a todos os momentos, não é para fazer todos os caprichos do outro. É para você se sentir bem. E para você se sentir bem na relação, a melhor maneira que você pode encontrar para você se sentir bem na relação é você estar à vontade com você mesma. É você estar à vontade com você mesmo. Se você não consegue estar à vontade, ter amor próprio, se cuidar, não vai ser suficiente essa relação para você. Ela vai lhe causar muito mais sofrimento do que felicidade. Então, gira essa chave. Se você tem esse padrão conformista, muda isso. Mas começa a mudar aos poucos e não se culpa, tá? Não se culpa. Eu vim falando isso, quase todas as postagens eu falo isso. Não é para se culpar, é para se responsabilizar. E eu vou explicar a diferença entre se culpar e se responsabilizar. Quando você se culpa, sabe o que é que você está dizendo para você? Que você é uma coitada, que você não é merecedora de amor, que você era para estar sozinha, isolada, no canto, chorando. E se você tá dizendo isso, tudo bem, eu entendo. Você tá passando por uma dor, você tá passando por um sofrimento. Eu tenho que ter essa postura de compreender que você tá passando por esse sofrimento. E eu não tô julgando, eu não tô dizendo para você que você não pode se sentir culpada porque eu tô julgando. Eu tô dizendo para você que você não pode se sentir culpada porque você precisa aprender a se responsabilizar, na verdade. Porque você é responsável pela sua vida. Você pertence unicamente a você mesma. Você pertence unicamente a você mesma.
Você não é de alguém. Você está com alguém se você quiser. Então você é responsável por essa relação de você com você mesmo e de você com os outros. Para de se culpar, não precisa. Se responsabiliza, assume as responsabilidades. Assume as dores e os benefícios que vêm quando você escolhe, quando você toma essa postura. Dizer, não, agora eu vou fazer diferente na minha vida. Outro padrão que eu queria trazer para a gente poder discutir, que é um padrão. Olha, esse padrão é 100% que aparece. Todo paciente, quase todo paciente tem, todo mundo, a maioria das pessoas apresentam, sobretudo quando elas estão numa crise muito grande. E esse padrão de comportamento, essa forma de funcionar, né, é justamente a distorção da realidade, que a gente chama de uma forma bem pomposa, distorção cognitiva. É basicamente assim: a realidade está ali, você está passando por um problema. Vamos supor que você tá em casa e você tá tipo muito cansado, muito cansada e você só quer assistir a novela. E aí sua amiga liga de 9 horas da noite, e diz: amiga, vamos sair. Ou amigo, sei lá, vamos sair, vamos pra balada. 9 horas da noite. Aí você pensa assim: não, tô tão cansada, não vou sair hoje. Não vai ser hoje que eu vou sair, não. Aí você diz pra amiga: não, não vou sair, não. Aí sua amiga diz: então tá. Você não quer sair, então beleza. Aí quando a amiga desliga, o que é que você pensa? E quando a amiga desliga, o que é que você pensa? Ela não, ela não insistiu. Ela não gosta mais de mim. Ela não quer que eu saia com ela, porque se ela quisesse que eu saísse com ela, ela teria me chamado. Ou seja, entende que você distorce a realidade, que não é bem assim, porque qual o parâmetro que você está utilizando para dizer que sua amiga não gosta mais de você? Sua amiga simplesmente recebeu aquilo que você deu para ela. E por isso que eu digo que a gente tem que ser responsável pelas coisas que a gente faz, diz, fala. Porque quando você diz assim, eu não quero sair, você vai ter benefícios e vai ter riscos. E o risco é você ficar em casa, sem fazer nada. Você pode pensar que vai ficar muito bem, ou pode pensar que não vai aproveitar aquela noite, né? Vamos dizer assim. Mas você tem outros benefícios e tem outros riscos se você sair. E sua amiga, quando ela diz, quando ela não insiste, não é que ela não gosta de você. É que ela simplesmente não vai ficar cobrando de você. Ela é sua amiga. Ela não tem pra que cobrar. Você que pode fazer isso por você. Você que pode dizer assim: será que eu preciso mesmo sair? E aí é justamente esse exemplo que eu quero utilizar para explicar essa distorção total da realidade. Nas relações, isso acontece muito. Você se relaciona. Se você hoje tem uma relação maravilhosa, no passado tenho quase certeza que isso aconteceu. O ser humano é tão complexo que pode ser que não tenha acontecido nunca. Mas tenho quase certeza que isso aconteceu com você. Sabe aquele namorado, namorada, sei lá, que você teve lá na adolescência e você começava a pensar, ai não, essa pessoa não gosta de mim. Por que não liga pra mim? Tinha acabado de ligar pra você, tinha passado 10 minutos e você já tava pensando que a pessoa não gostava de você porque tinha passado 10 minutos e ela não tinha ligado pra você. Ou seja, você distorce completamente a realidade. A realidade tá aí, mas você modifica tudo. É como se você pegasse um quadro, uma imagem, e você começasse a dizer: não, aqui nessa imagem eu não tô vendo céu nem terras. Eu tô vendo outra coisa, eu tô vendo o fim do mundo. Você transforma a imagem, que é um paraíso, num inferno. E esse processo, ele é muito danoso pra gente quando a gente não se percebe, justamente para a questão do amor próprio, porque a gente começa a se anular. A gente começa a não se perceber nas nossas relações.
a gente começa a agir de uma maneira totalmente distoante do que a gente é de fato. A gente começa a não se cuidar, a gente começa a se isolar e a gente começa a adoecer e o processo é danoso. Então, para que isso não aconteça, para que você tenha a possibilidade de modificar isso, ou se você conhece alguém que é assim, porque a gente sempre conhece alguém que distorce a realidade. O caminho é a pessoa encarar a realidade como ela é. É a pessoa não criar julgamentos. É a pessoa respeitar o espaço do outro. Porque se o outro me chama para sair e eu digo que não, eu tenho que entender que esse não que eu estou dizendo para ele está sendo recebido da melhor maneira possível. Se a pessoa não está me julgando, se a pessoa não está me cobrando, isso é maravilhoso, isso não é ruim. Que a pior coisa do mundo, nas nossas relações, uma das piores coisas é você manter um estado constante de cobrança. Porque se cobrar, dói. Você não consegue sustentar. Então, para a gente poder lidar com distorções de realidade, a gente precisa abraçar a realidade, a gente precisa encarar a realidade como ela é. A realidade como ela é de fato. Se você está passando por uma situação que você, por exemplo, não quer sair, não quer passear, encare isso, assuma a responsabilidade sobre isso. Assuma os riscos e benefícios que isso vai trazer. Mas começa a perceber, começa a cuidar disso. Começa a perceber se aquilo é o que você está pensando de fato, porque às vezes os nossos pensamentos nos enganam. Os nossos pensamentos tendem a distorcer completamente a realidade tal como ela é. Às vezes você fala assim para uma pessoa: "Ai, você poderia fazer isso". Aí você diz, você pensa: "Ah, a pessoa tá me julgando". Não tá. Às vezes a pessoa, se você parar para pensar no que os seus amigos lhe falam, você vai começar a perceber que eles têm muita razão. Claro, eles dão pitaco, mas não quer dizer que você tenha que fazer o que eles estão dizendo. Mas que muitas vezes eles têm razão no que eles falam. Ah, você é uma pessoa que deveria se enturmar mais com as outras pessoas. Por que você está me dizendo isso? Mas não é para perguntar diretamente, né? Até para não ser agressiva. Pergunta para você mesmo: por que será que ele está me dizendo isso? Por que será que ela está dizendo que eu sou meio chata, né? O que eu estou fazendo que eu poderia? O que eu estou fazendo que está dando essa impressão? Porque muitas vezes é só uma percepção do outro, tá? Também tem isso. Mas às vezes o outro diz muito do que a gente é. Porque é no outro, no olhar do outro que a gente se conhece. E é por isso esse transporte desse consultório virtual que eu estou tentando fazer para cá é justamente isso. É fazer com que vocês consigam perceber no meu olhar o olhar de você. Deu uma parada aqui, né? Deu um probleminha aqui na conexão. Mas é como eu estava dizendo. A ideia é que vocês possam perceber no meu olhar quem vocês são. No meu, no meu, na minha experiência, quem são vocês? E aí vocês possam adquirir esse senso de amor próprio. Vocês possam se olhar no espelho e não só dizer que se ama, mas você ver na prática que você se ama. Porque não adianta, olha, não adianta dizer na frente do espelho que se ama. Isso é papo de livro de autoajuda. Isso não funciona. Cientificamente, não tem nenhuma comprovação que você ir para frente do espelho vai criar em você um senso de amor próprio. Não. É prática. Amor próprio é prática. É você estar em contato com você mesmo, no sentido de se cuidar, no sentido de tomar aquele banho. Sabe quando você acorda e toma aquele banho que você diz, meu Deus, que banho maravilhoso? Sabe quando você acorda, que você toma banho, que você vai e faz um café maravilhoso para você? Você faz a comida com muito amor para você mesmo, para sua família, para todo mundo, mas simplesmente, aliás, principalmente para você, isso é amor próprio. Sabe quando você, ai, tô cansado, mas eu vou na academia, nem que seja para correr meia hora na esteira ou na bicicleta. Gente, isso é amor próprio.
Isso não é só exercício físico, não. Amor próprio é você se cuidar. É você agir com materiais, com coisas, com instrumentos bons pra você. É você ir no médico, ver como é que tá a sua saúde. É você estar aqui assistindo comigo a live, ouvindo eu falar pra você o que é bom, tá? Porque se não fosse isso que eu não fosse falar no consultório, não adiantaria. Se fosse um paciente meu hoje que estivesse passando por uma situação de, sei lá, algum sofrimento, que ele não se amasse, eu diria pra ele: olhe, pra você se amar, você tem que agir. Não adianta você ficar parado, querendo que as pessoas te amem, sonhando que chegue alguém que diga: ah, eu amo você. E que isso vai ser suficiente. Não vai. Não espere que alguém ame você. Não espere primeiro, porque as pessoas só vão amar você se você se amar primeiro. Não adianta. Agora, quando você se ama, todo mundo lhe ama. É impressionante. Todo mundo se apaixona por você. Hoje, né, eu passei por muitas dificuldades no decorrer de toda a minha vida. Então, eu tenho minha história. E cada um tem sua história. E eu tive momentos de não me amar, né? E querer que as pessoas me amassem. Só que não é assim que funciona. Não é agradando as pessoas que você vai conseguir conquistar elas. Você não precisa agradar ninguém. Você precisa agradar você mesmo. Você precisa se amar. Você precisa estabelecer com você um respeito. Então, não faça nada daquilo que você não gostaria de fazer com você mesmo. Não é o que você não gostaria de fazer, o que os outros não iam gostar que você fizesse com eles, não. É você mesmo. Pensa nas coisas que você gosta de fazer. Esse é um primeiro exercício de amor próprio que eu vou já deixar com vocês. Pensa nas coisas que você gosta de fazer. Coloca no papel. Anota. Anota no papel depois. Não, anota agora, porque depois você vai esquecer. Pega papel e caneta. Vai, eu vou esperar você fazer isso. Pegou papel e caneta? Rapidão. Anota hoje todas as coisas boas que você faz. Se você conseguir 5 coisas, aí você tá top, ó. Top. Se tiver aí dando 3, procura fazer mais 2 coisas que você gosta. Sei lá, cozinhar, nadar, pescar, sei lá, namorar, passear, viajar. Coloca isso no papel. Até ir na esquina, vale. Ir na esquina ver gente passando. E na pracinha ver os cachorrinhos que o povo sai pra desfilar. Porque tem uma moda, né? Desce do povo sai pra desfilar com os cachorrinhos nas praças. Até isso vale. Anotou, colocou as 5 coisas. Tem que ser pelo menos 5. Por quê? Porque a vida não é só feita daquilo que a gente tem a obrigação de fazer. A vida tem que ser prazerosa. A vida tem que ser gostosa de viver. E para ser gostoso viver, é preciso fazer o que se gosta. Não adianta tentar viver só para pagar boleto. É perda de tempo. É uma coisa assim que não serve. Se você tem pouco recurso, beleza, não tem problema. Vale tudo. Desde que você faça coisas que você gosta. Nem que seja passar 5 minutos sem fazer nada. 5 minutos, 10 minutos, sei lá. 10 minutos sem fazer nada. Só olhando pro teto. Tá valendo. Você gosta de fazer? Combinado. E você tem que colocar isso em prática, tá? Não pode ficar só no papel, não. Coloca em prática. Amanhã mesmo, sábado, já começa a fazer tudo. Começa a fazer tudo que gosta. Todas as 5 coisas, pelo menos. Tudo que gosta não dá, né? Eu sei, a vida é corrida, é difícil, mas 5 coisas dá certo. Eu acredito que a gente consegue. Depois eu vou aumentar a meta para 7 coisas. Né? Próxima live eu faço isso, mas hoje é 5, tá? Esse é o exercício número 1 para você desenvolver amor próprio. Isso mesmo. Último padrão. Padrão top das galáxias que quase todo mundo tem, que eu já vi em quase todo mundo, tá? Que eu já vi em mim, né? E eu consegui me libertar desse padrão.
consegui me libertar, é, que está muito vinculado justamente a essa questão do autocontrole emocional, né? Hoje eu posso falar o que eu sinto, né? No passado eu não tinha essa liberdade. E eu sei que muita gente passa por isso. Muitas vezes não pode dizer o que sente. E hoje eu me sinto livre para dizer o que eu sinto, né? E dizer o que eu sinto para mim mesmo, não é para as pessoas. Para as pessoas pouco importa, eu posso dizer e não vai servir de nada, vai ser palavras ao vento, ó. Para mim, meu controle emocional parte de mim. Seu controle emocional parte de você. Então, para você vencer esse padrão, você tem que estabelecer esse controle emocional. E qual é esse padrão? É o padrão autoderrotista. Aliás, autoderrotista. O que é isso, minha gente? São todos os comportamentos prejudiciais que você cria para você. Você tá solteira, feliz da vida, né, ali. Aí você pensa, ah, eu tenho que arranjar um boy. Aí vai arranjar o boy, arranja o boy mais lixo que tem. Um boy mais sem noção. Mais sem futuro. Padrão autoderrotista. Faz de tudo para arranjar o que não serve para você. Parece um cara super legal, você corta logo. Ou uma menina super legal, você corta logo. Você não quer saber. Você escolhe a pior pessoa possível para você para você se relacionar. Padrão autoderrotista. Você está numa situação que é até confortável, né? E de repente aparece para você a oportunidade de você escolher mudar. Só que aí você tem a possibilidade de mudar, tipo, sei lá, para um emprego melhor. Você está no emprego ótimo, maravilhoso. E você tem a possibilidade de mudar para um emprego melhor. Você vai ganhar mais, vai trabalhar menos, vai se divertir. E você não faz por quê? Padrão autoderrotista. Você diz, não, você se sabota logo. Não, eu tô super bem aqui. Eu vou mudar pra quê? É igual a questão do divórcio, né? É muito comum isso. Pessoas que estão estão num processo de querer se divorciar, elas têm muito disso de dizer assim, ai não, ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. Quando na verdade, isso é um padrão autoderrotista. Você começa a se alimentar, porque você alimenta o seu cérebro sim com pensamentos. O cérebro é alimentado com pensamentos. E você começa a alimentar seu cérebro com pensamentos prejudiciais. Começa a se sabotar. Começa a fazer tudo errado. Você entra no relacionamento dos sonhos. O cara, a mulher, é um príncipe, um príncipe, o cara, a mulher, é uma princesa. Aí do nada, você, sei lá, trai a pessoa, não tá satisfeito, quer terminar. Aí você fica se culpando depois. Padrão autoderrotista. Como é que a gente vence isso? Estabelecendo justamente o controle, o autocontrole, o controle emocional, compreendendo as emoções que você vive, aprendendo a lidar com a ansiedade, aprendendo a respirar fundo, aprendendo também, super importante, sobre a questão amorosa, a questão do, como é que você, o que é que você quer para você? O que é que você quer de relacionamento para você nos próximos anos? Que emprego você quer estar? Como é que você se vê? Se vê como um homem e uma mulher de sucesso? Você se vê você se vê satisfeito ou satisfeita onde você vai estar? Você se vê numa relação em que você está feliz ou você está triste? Se eu perguntar isso para 10 pessoas, se eu perguntar para 10 pessoas assim, ó, que tipo de relação você quer daqui a 2 anos? A pessoa vai ficar, cinco pessoas pelo menos, né? Vão ficar confusas. Não vão saber dizer
não vão saber dizer que tipo de relação elas querem. E sabe por que isso acontece? Porque elas não se conhecem. Porque elas não têm esse autocontrole das emoções. Elas não se percebem. Quando elas têm vontade de chorar, sabe o que elas fazem? Elas reprimem o choro. E é para fazer o contrário. Se você tem vontade de chorar, procura um espaçozinho ali, tranquilo, chora, bota para fora. Se você tá com raiva, procura alguma coisa para descontar essa raiva. Você é uma pessoa muito raivosa, que sente muita raiva, aliás, muita raivosa não, palavra feia. Sente muita raiva. Sei lá, procura compra um saco de boxe, né, que chama. Compra um saco de areia e começa a bater no saco. Desconta essa raiva. Encontra estratégias que vão fazer com que você consiga lidar com suas emoções. Não reprima as emoções, aceite-as. E para aceitar as emoções, você tem que vivê-las. É tão bom viver amor, felicidade, paz. Mas, gente, raiva, tristeza é necessário. Faz parte da vida. Não fuja disso. Não fuja. É super importante vocês viverem isso. É super importante vocês estarem em sintonia, tá? Com isso, com as suas emoções. Comece a conhecer as emoções, comece a perceber. E para ajudar, né, todo mundo, eu fiz um pequeno, 5 minutos, qualquer um pode fazer, uma pequena meditação em áudio. Disponibilizei aí no link da bio. É só clicar naquele linkzinho que você vai para outra página. Nessa página você vai clicar em áudio de meditação para acalmar a mente. Você baixa esse áudio todo e você vai escutando. Escuta de manhã, de noite. Começa a praticar. Começa a praticar a meditação. Vai super te ajudar, tá? É gratuito, você não vai precisar pagar nada. Você pode baixar e escutar no celular já. E pode fazer isso toda noite. Vai escutar minha voz maravilhosa, dizendo para você que você precisa respirar, né? E você vai poder estar cada vez mais em contato com você mesmo, com você mesma. A ideia é essa. Pra gente fechar com chave de ouro essa live top das galáxias, né? Tô super feliz com a participação que vocês estão tendo aqui. E se você ficar com dúvida, assiste de novo. Assiste quantas vezes forem necessário, mas bota na sua cabeça tudo que eu falei, tá? Eu vou deixar aquele período de 24 horas pra todo mundo que não assistiu poder assistir. E quem quiser assistir de novo, assistir também. A gente vai agora entrar para a questão dos exercícios que eu tinha prometido. Sim, teremos exercícios. Teremos os mesmos exercícios que a gente tem no consultório, né, que eu passo para os meus pacientes, que super ajuda, tá? E é um exercício, além daquele que eu falei lá no início. Esse exercício é um exercício maravilhoso de imagens mentais, uma coisa assim revolucionária que eu conheci há pouco tempo, venho estudando nos últimos meses e venho aplicando, né? E tá dando super certo, super feliz, porque ele é um exercício vivencial. A gente vai fazer um exercício de se imaginar. Sabe quando você era criança que você imaginava as coisas, você sonhava? Eu era uma criança que sonhava muito, gente. Eu sonhava muito, eu sonhava com tudo. Eu me imaginava voando. Eu tinha uma imaginação de fantasia incrível. A gente vai fazer esse exercício mais para nossa realidade, tá? Não vai ser para fantasia, não. Agora, para o que você está fazendo, presta muita atenção que a gente vai começar o exercício. Eu vou pedir para você fechar os olhos. Você só não vai me ver, mas pode ficar com o olho semi-aberto. Não tem problema. Mas se fechar os olhos, melhor ainda.
Porque você vai se imaginar daqui a 6 meses. Isso mesmo. Você vai começar a se imaginar que tipo de pessoa você vai ser daqui a 6 meses. O que é que você quer para daqui a 6 meses? Quais são seus sonhos? Você se imagina casada? Sei lá, casada, 6 meses é um pouco tempo, mas quem sabe? Você se imagina namorando? Você se imagina em outro emprego ou no mesmo emprego? Tá tudo bom assim? Como é que você se imagina? Se responde para você mesma. Como é que você se imagina? Você acha que você vai estar muito mais feliz? Você acha que você vai se sentir mais triste? Daqui a 6 meses, você acha que você vai conseguir lidar melhor com suas emoções? Agora faça o seguinte exercício. Ainda de olhos fechados, não abra os olhos. Fale para você mesmo, para você mesmo, para você mesmo, tudo aquilo que você gostaria de dizer, que você diria para uma pessoa que você deseja que ela seja feliz. Começa a dizer: "Ah, eu acho que eu desejo que para você ser feliz você consiga todos os seus sonhos, que daqui a 6 meses você vai conseguir, que você é capaz de conseguir, que você é forte, que você tá passando por uma barra agora. Ou até não tá tudo bem, mas que você é capaz." Fala isso pra você mesma. Daqui a 6 meses. Não é agora, não. É daqui a 6 meses. Fala. Tô esperando. Falou já? Vou considerar que esse silêncio de vocês falaram. Abre os olhos aos poucos. Volta, retorna pra cá, pra live. Retorna pra essa nossa realidade aqui, esse contato que a gente tá tendo maravilhoso. E aí, a sensação? Eu sei, é uma sensação assim de bem-estar. E sabe o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso todos os dias, até completar os 6 meses. Esse exercício mental é justamente para você trabalhar o amor próprio com você mesmo. É justamente para você trabalhar o amor próprio com desenvolver esse amor próprio e esse autoconhecimento. Esse é um exercício de autocompaixão. A gente diz, a gente deseja o bem para todo mundo, por que a gente não pode se desejar o bem para si mesmo, para si mesma? Por que a gente não pode desejar para a gente ser melhor a cada dia? Então, esse é um dos primeiros exercícios que eu estou trazendo, prático, além daquele inicial que eu te falei. Começa a praticar, começa a usar no seu dia a dia. Começa a assumir uma postura com relação ao amor próprio de uma maneira show, tá? Modifica a tua vida, sai dessa vibe sinistra, vai pra luz, mas não pra luz da morte, pra luz da vida. Transforma a tua realidade. Você é capaz. Você é capaz de mudar toda a sua realidade. Você que tem que ser o seu foco. E eu vou fazer várias outras lives. Acho que sexta-feira é um dia bom. A não ser que alguém me sugira outro dia diferente, mas eu acho que sexta-feira é um dia bem tranquilo pra gente poder fazer as lives. Vou falar sobre desenvolvimento pessoal. Vou falar sobre autoconhecimento. Vou falar sobre amor próprio, que são os temas que eu percebo que as pessoas elas têm mais necessidade hoje em dia, tanto no consultório quanto fora deles. Só tenho a agradecer o feedback de todo mundo, gente, maravilhoso vocês nos feedbacks, mandando para amigos, mandando para todo mundo. Olha, vê, não sei o que. Vocês têm um trabalho formiguinha.
E eu tô fazendo isso de forma gratuita, não só pensando em me promover. Sendo honesto com vocês, é uma promoção pessoal. Mas em me desenvolver enquanto pessoa, porque eu tô tendo contato com várias pessoas que eu conheço e muita gente que eu nunca nem vi. E que tá confiando em mim, tá confiando no meu trabalho. Isso é bom. Porque quando eu consigo conquistar essas pessoas, elas conseguem ver que o trabalho da psicologia é importante. O trabalho da psicologia para desenvolver o amor próprio, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal é importante. Porque quem gosta de psicologia vive isso. Eu vivo 24 horas psicologia. E eu pratico isso na minha vida, porque se eu não praticar, não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar com vocês, tá? E é uma nova postura minha diante de vocês, que eu tô sempre cobrando vocês. Postura, gente, postura, postura, alinhamento. Por quê? Porque eu tenho que ter uma postura para as pessoas de íntegro, né? Mas de inteiro mesmo, né? De íntegro não é de correto, é de inteiro. É de me doar para as pessoas. Porque foi o que eu escolhi. E não é o preço, não é o custo, é o valor que isso tem para mim. Ver alguém se desenvolvendo. Poxa, eu recebi um feedback maravilhoso essa semana de uma pessoa que simplesmente mudou muito, que estava numa situação barra pesada. Uma não, duas, né? Mudou maravilhosamente por aqui. Fora as pessoas que não me contam, mas eu sei que estão recebendo as coisas que eu estou passando e estão botando em prática. Isso é bom. Eu estou saindo muito daquela postura de reflexão apenas. Claro, a reflexão ela é fundamental, não tem como fazer psicologia sem reflexão, mas eu estou querendo trazer para todo mundo a possibilidade de praticar a psicologia no seu dia a dia, de fazer a psicologia ser parte da sua vida. Porque não é algo distante, gente, é algo que está aqui. Você não precisa, assim, obviamente que não substitui uma terapia, né? Vai ter casos que vão precisar ir para um psicólogo e conversar e fazer atendimento online, como eu faço, né? Tem casos que são muito específicos, mas que tem pessoas que precisam só desse olhar, desse acolhimento. E muitas vezes, né, de tanto ler, vai atrás. Conheço muita gente que leu muito meus textos que eu escrevo e foram atrás de psicoterapia e não fico triste que não foi comigo. Fico imensamente feliz que foi com outro colega, tá? E eu fico muito feliz de ver as pessoas procurando desenvolver o desenvolvimento pessoal, porque as escolas deveriam ensinar isso. As escolas deveriam ter psicólogo. Agora tem essa legislação, né? Espero que tenham. As escolas começam a ter, acho muito complexo, porque é oneroso. Mas, gente, se toda escola tivesse um psicólogo, as pessoas adoeceriam muito menos de problemas de saúde mental. Se mais psicólogos fizessem o que eu estou fazendo, se doarem um pedaço do seu tempo para poder divulgar a psicologia de uma maneira saudável, de uma maneira íntegra, como estou falando, inteira, né? As pessoas elas poderiam ter mais acesso à saúde mental, porque você não precisa ir para o consultório psicológico só para ter saúde mental. Existem outras maneiras de você ter acesso. A psicoterapia, pensa numa pirâmide. A psicoterapia é o topo da pirâmide. O que eu estou fazendo aqui é só a base. Eu estou aqui só dando pílulas de conhecimento para que vocês usem no dia a dia de vocês e para que vocês sejam mais felizes. E eu fico muito feliz quem chegou até o fim dessa live aqui. Muito obrigado. Amigos, nossa, eu não tenho só amigos, eu acho que eu tenho anjos na minha vida, né? E super agradecer pelo apoio. Continuem me ajudando, tá? Que eu vou continuar ajudando vocês. Super agradeço, muito feliz. E é isso, gente. A próxima live com certeza vai ser sexta. Conto com a presença de todo mundo. Quem não pôde vir depois assiste. Quem não conseguiu compreender tudo que eu falei, assiste de novo, tá? Vou deixar 24 horas disponível. E vou transformar também isso aqui em material para a gente acompanhar no feed,
No feed, que eu sempre me confundo. Feed com stories. No feed, nos feeds que vão aparecendo, tá? Excelente noite pra todo mundo, tá? Se tiver assistindo gravado, excelente dia. E sejam felizes. É isso que eu tenho pra desejar.